Glória a Deus, meus amados, meus queridos. Nós passamos por poucas e boas juntos, hein? Que reviravolta em menos de um ano, de um templo para outro, tantas coisas, tantas pessoas assoladas. Tem nada a ver que eu vou pregar, tá? Mas estou falando com o coração de pastor. Tantos foram assolados por notícias, por coisas. Alguns até mesmo esfriaram para com Deus. Mas eu quero declarar que o que o Espírito Santo colocava no meu coração hoje, Ele quer incendiar você. Ele quer tocar você. Ele quer trazer você de volta para o prumo dEle. Ele quer quebrar toda a frieza espiritual. Ele quer quebrar toda a indiferença. Para você saber, frieza espiritual e essa indiferença que muitos sentem em muitos cultos, é uma luta espiritual que travamos aqui nessas regiões celestiais. O diabo, ele tem grande interesse em Alphaville, queridos. Ele tem grande interesse. E ele tem tanto interesse aqui que ele está trazendo muito forte, trouxe muito forte o evangelho falso para cá. Ele trouxe o evangelho meia boca, o evangelho do coach, o evangelho do sucesso. E sucesso para com Deus não é nada disso do que nós temos visto por aí. Mas independente de tudo isso, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele ama você. Você está aqui pelo amor do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. Ninguém está aqui por um acaso. Todos vieram aqui. Deus tem um propósito na sua vida para você estar aqui nessa noite, porque eu orei por você. Eu falei, Senhor, todos aqueles que precisam estar aqui nessa noite, que estejam nessa noite. E Deus me deu uma palavra muito importante para todos nós. Ele me ministrou desde as 11 da manhã, a tarde inteira, eu fui ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu não sei se eu vou ter a graça de passar tudo aquilo que ele me disse, mas que Ele me dê graça, amém? Pai, nós oramos para que esse lugar agora, como eu já disse, já clamei e já declarei, e já lhe pedi, Senhor, que os seus anjos que são ministros, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós, que eles trabalhem ao nosso favor nessa noite, que eles trabalhem em nós nessa noite, que os nossos corações sejam levados cativos ao entendimento de Cristo nessa noite. Pai, nada que não venha de Ti seja guardado nos corações, mas tudo aquilo que vem de Ti seja guardado em cada coração. Pai, nós abrimos nosso coração para Te receber. Recebemos o Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nossa resposta muitas vezes para Deus é uma resposta de Marta. Nós achamos que fazendo coisas, nós estamos tocando a Deus. Na verdade, isso é um equilíbrio muito difícil de se ter. Porque, por outro lado, Deus espera que nós façamos aquilo que Ele designou a gente para fazer. Portanto, a chave dessa questão está em entender de Deus o que Ele quer que a gente faça e como a gente se mova a cada passo. Quero dizer para você que essa noite também é uma noite de reconciliação para com Deus. É uma noite de extrema importância para Deus. E você é importante para Deus. Vou falar nessa noite sobre o poder da estola sacerdotal. Há um poder daquele que consulta a Deus. Há um poder daquele que ouve a voz de Deus. Há um poder de destravar funções grandes no reino do Espírito. De travar batalhas que você às vezes não sabe nem de onde está apanhando, nem de onde está vindo, nem para onde está indo. Às vezes nós apanhamos, às vezes nós guerreamos e queridos, não tenha dúvida de que nós estamos numa guerra, porque Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Do jeito que nós vivemos hoje, queridos, se nós não estivermos muito conectados com Deus, muito próximos a Ele, nós não vamos resistir a tudo aquilo que nós estamos enfrentando, principalmente nessa região onde habitamos aqui. Eu estou falando muito com Alphaville hoje. Nós habitamos numa região de frieza espiritual muito grande. E da onde vem essa frieza? Do principado que atua nesse lugar, fortalecido por todos os blogueiros que ele trouxe para cá, que é esse demônio de Mamon das finanças. Ele traz indiferença, frieza, inconstância. Ele luta para que não seja destravada as moedas que o Gustavo acabou de ver aqui. Há moedas à nossa volta. Ele viu uma águia, porque Deus vai falar do profético hoje. Ele vê uma águia carregando um jarro, e nesse jarro tem um óleo denso que desce. A visão dele tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar. Ele anunciou antes aqui para mim. Eu falei, então espera que você vai ver na palavra que eu vou pregar, que tem tudo a ver com aquilo que você viu. Deus quer derramar um óleo denso, um óleo grosso, que vai quebrar todo o jugo das nossas vidas. E esse óleo denso, óleo grosso, é uma forma de caminhada com Deus.
Quem são essas duas testemunhas que delas flui o azeite dourado? O que ele viu é o azeite dourado. Elas são aquelas que assistem na presença de Deus. Aquele que assiste, que vive, que anda com Deus. Ele não anda em problemas, ou ele anda através dos problemas. Ele ganha dos problemas. Os problemas não ganham ele, os problemas vêm. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O problema, queridos, é que hoje em dia muitos ministros, eles não manuseiam a estola sacerdotal. A maior parte dos ministros não sabe ouvir a voz de Deus. A maior parte das pessoas na igreja nem tem pouca ideia do que é a voz de Deus, como é que Deus fala, como é que Deus age. Por isso Deus procura na terra pessoas que são ouvidos para Ele. Deus procura pessoas que possam ouvi-lo e obedecê-lo e fazer a sua vontade. Eu achei a Davi homem segundo o meu coração, para fazer conforme, da mesma forma da minha vontade. Davi agradava a Deus por esse motivo. Há pessoas que hoje foram chamadas para agradar a Deus, mas elas não têm agradado a Deus, porque elas não agem de acordo com a voz de Deus, elas agem de acordo com os seus pensamentos, o que ela acha, o que ela pensa, o que ela quer fazer, ou elas agem através das circunstâncias com as quais ela vive, ou as circunstâncias com as quais ela vive tornam depressivas, as tornam chateadas, as tornam entristecidas. Às vezes a pessoa fica entristecida por uma conduta de alguém, mas queridos, eu quero falar uma coisa para você, que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. O que está faltando é a presença de Deus. O que falta é você atrair a presença dEle, o que falta é você trazer a presença dEle. Se um culto está monótono, é sua responsabilidade trazer a presença dEle. Se algo não está fluindo, é sua responsabilidade. O que a maioria das pessoas faz é que quando ela sente que algo não está fluindo, ela se acanha e ela senta no lugar dela, ela emburrece e enrijece o seu coração. E ela começa, ao invés de agir a favor do reino de Deus, ela começa a ficar triste, falar o culto está ruim, então ai que porcaria de culto que eu fui. Ao invés dela ser um portador da glória de Deus e transformar o ambiente onde ela está. O que o Senhor espera de você é que você seja um transformador de ambientes, que você não se condicione a um demônio que está agindo no lugar, que você não se condicione a situações. Só que para isso, queridos, você precisa manusear a estola. Se você não sabe manusear estolas, ou seja, se você não tem traquejo de sacerdote, sacerdote tem traquejo, sacerdote tem jeito de sacerdote. O sacerdote entra num lugar com um incensário na mão, o sumo sacerdote. Depois ele espiar os pecados na entrada do tabernáculo, ele entra para o santo lugar, onde existe a luz da revelação dos 7 Espíritos de Deus. De frente para isso existe uma harmonia de 12 tribos de Israel, porque todo o povo tem que estar junto como pães, e os 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Mais adiante existe o lugar onde se acende o incensário. Todo sumo sacerdote ele precisa acender fogo diante de Deus, não um fogo estranho. Alguns querem forçar Deus a agir. Nós não forçamos Deus a agir. Nós entramos na presença dEle com 9 dons e com 9 partes do caráter, porque na veste o sacerdote tinha sino e romã. E o santo dos santos, a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a entrada do tabernáculo. O caminho, a verdade é a entrada nesse lugar de revelação, onde você conhece de verdade a verdade de Deus. Mas a vida é a palavra Rai no hebraico. Toda palavra no hebraico, ela tem um número. E o número da palavra Rai é 18. 18 é 9 mais 9. Você precisa entrar na presença de Deus com dons e sacrifícios, com dons e caráter, com 9 dons do Espírito Santo, com 9 partes do fruto do Espírito. É assim que se entra na presença de Deus, no Santo dos Santos. E quando esse sacerdote ele entra no Santo dos Santos, ele pode ser fulminado por essa glória. Era amarrada na sua cintura uma corda que, se ele falhasse ou tivesse em pecado, ele era puxado para fora, porque ele ia fazer a expiação pelo povo. O sacerdote carregava no seu coração um peitoral com as 12 tribos de Israel e também pelos seus ombros, porque todo homem e mulher que é um sacerdote de Deus, ou um sumo sacerdote de Deus, ele precisa carregar o povo nos seus ombros, ele precisa carregar o povo no coração. A adoração do sumo sacerdote não é uma adoração qualquer. A adoração do sumo sacerdote é uma adoração em espírito e verdade. Por que ela é em verdade? Porque se ele não tiver em verdade, ele é fulminado pela glória. E por que ela é espírito? Porque você não atinge
uma função espiritual, a menos que você tenha comunhão com Deus. Ou você tem comunhão com Deus e Ele transforma você por aquilo que você encontra nele, ou a sua vida é uma vida fluffy, me desculpe a palavra, é mais ou menos, é meia boca. Eu nunca treinei pessoas para serem meia boca com Deus. Aqueles que se aproximam mais de mim sabem disso. Eu ensino aqueles que se aproximam mais de mim a viver uma conduta muito reta, muito ímpar com Deus, a ser realmente ter a lâmina do sacerdote na sua testa, santidade ao Senhor. Os seus dons não me impressionam, mas o seu caráter me impressiona. O seu amor me impressiona. Todos aqueles que querem viver e morrer pelo outro, esses me impressionam. É esse tipo de evangelho que eu quero ver você manusear. E ele carregava uma coisa chamada éfode, ou estola sacerdotal, que tinha duas pedras chamadas Urim e Tumim, com as quais ele consultava a Deus. E ele perguntava para Deus: eu devo ou não agir dessa maneira? Eu devo ou não fazer isso? O que eu estou ouvindo ao redor é verdade ou não é verdade do teu trono, Senhor? Ele não toma decisões pela sua mente, ele toma decisões por Deus. E Deus está procurando pessoas que sejam desse tipo e dessa espécie. É isso que o Espírito Santo veio buscar nesse lugar. Veio uma impressão no meu espírito muito forte aqui, de uma pomba batendo as asas com fogo. É o Espírito Santo procurando você. Não foi uma visão aberta, mas foi uma visão na mente. Acabei de ver uma pomba com fogo nas suas asas. Em Êxodo capítulo 19 nós vamos entender o que Deus quer de nós. Deus sempre quis isso. Deus sempre almejou por isso. Deus sempre buscou a isso. Na verdade, queridos, em Gênesis capítulo 14, Abraão, que tem um chamado tremendo de Deus, Abraão que é chamado para ser pai de nações, que Deus o tira de uma terra onde ele tinha lá, entre aspas, tudo, porque ele vivia na grande Babilônia, em Ur dos caldeus, os babilônios. Abraão é tirado desse contexto, desse lugar de riquezas, talvez uma família de muitas posses. Ele é levado a uma terra que ele não conhece, ele tem que deixar tudo para trás. E quando ele chega, ele recebe uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que em ti serão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Eu bendirei os que te bendisserem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o tamanho da promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não queria que o evangelho parasse em Israel. Deus nunca quis. Nunca foi o plano de Deus que um povo só fosse selecionado por ele. Nem muito menos que uma tribo só fosse selecionada para oficializar ou para oficiar diante do seu trono. Nunca foi o plano de Deus. Em Êxodo capítulo, e depois em Gênesis 14, que eu ia falar antes de entrar aqui, Abraão, ele se encontra com uma figura enigmática, muito enigmática. Ele se encontra com um sacerdote, que era sacerdote e rei de justiça e rei de paz. Ele se encontra com essa figura chamada Melquisedeque. E Melquisedeque era maior que Abraão, porque o maior abençoa o menor. E Abraão é abençoado, imagina, o homem que tem todas as promessas, o homem que Deus escolheu para abençoar todas as famílias da terra. Agora ele está diante de um homem que é maior do que ele, que já era rei e sacerdote, que ninguém conhecia essa figura. E esse homem, Melquisedeque, vai lá e faz uma ceia com ele. Nesse sacerdócio de Melquisedeque existe a ceia do Senhor. Nada disso estava preparado para eu falar. É o Espírito Santo que está falando comigo aqui. É essa pomba que está falando comigo aqui. Tinha lá pão e vinho. E ele faz um pacto com Abraão. Ele faz um pacto para que Abraão pudesse viver essa promessa, dizendo: você vai depender desse sacerdócio para você poder viver tudo aquilo que você esperou, ou tudo aquilo que Deus disse que você viveria. Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas no reino cheias de potencial, mas essas pessoas, muitas delas cheias de potencial, elas nunca vivem o seu potencial, justamente porque elas não manuseiam bem o Urim e o Tumim. Elas não manuseiam bem a estola sacerdotal. Elas têm preguiça, ou têm problemas,
ou vivem situações e circunstâncias que as impede, que seguram, que prendem, que a puxam para o chão e não permite que ela viva tudo aquilo que Deus esperou ou espera que ela viva nele. Porque tudo é nele, é para ele, é para a glória dele. Em Êxodo 19, ele vai dizer então, depois disso, desse encontro com Abraão, vai ter muitos, vão vir os povos, vai vir Israel, e vai vir os 12 tribos, os patriarcas, e vem um sacerdote de mão cheia, chamado Moisés. E no terceiro mês da saída, capítulo 19, versículo 1, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte Sinai. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, às 12 tribos de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Vocês estão vendo como eu tenho livrado vocês, o que eu tenho feito por você, o que eu tenho cumprido na sua vida? Vocês têm visto milagres, curas, manifestações de profecia? Quantos aqui têm profecias cumpridas? A maioria, grande parte. Entenda isso, filho. Nós temos visto os sinais de Deus, como Deus nos livra, como Deus age ao nosso favor, nós temos visto isso. E Deus começa a falar com Moisés, lembrando a Moisés: ei Moisés, levanta aqui memoriais diante de mim. Levanta altares diante de mim, Moisés, porque eu fiz proezas, eu fiz coisas com você. Não entra na vibe do todo mundo, entra na minha vibe. Entra comigo aqui. Anda comigo, anda na minha presença e eu te faço perfeito. Anda comigo, como ele falou para Abraão. E então agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, o que Deus quer é que nós ouçamos a voz com diligência. Com tudo que nós temos que desvendar a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz tremer e corta no meio o cedro do Líbano. A voz de Deus é poderosa, ela chacoalha as nações. Quando Deus fala, tudo se cumpre. Quando Deus fala, tudo já é. Você precisa ouvir a minha voz, porque a minha voz tem poder sobre tudo que nós vivemos nessa terra. É a voz de Deus. Então você precisa diligentemente andar com Deus para saber ouvir o traquejo da voz dele. O sumo sacerdote entrava lá com o incensário no Santo dos Santos. Imagina, querido, aquela fumaça. Imagina como ele, daquela fumaça de glória, na presença de Deus. O que acontecia com o sumo sacerdote? Ele saía provavelmente cambaleando daquele lugar, de tanta fumaça que ele absorveu, de tanta glória que ele sentiu, de tanta coisa que ele entrou dentro da presença de Deus e absorveu dele. Então o Senhor quer que nós diligentemente ouçamos a sua voz, que nós carreguemos uma estola, filhos, a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Se você ouvir e guardar o que ele diz, e andar por aquilo que ele diz, então você vai ser minha propriedade peculiar. Então eu vou tomar você, eu vou fazer na sua vida proezas, eu vou fazer na sua vida o que você nunca imaginou. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes. Eu estou buscando sacerdotes que ouçam a minha voz e obedeçam, que carreguem no seu peito as dores de um povo, as dores de um pastor, as dores de quem quer que seja. É um sacerdote de acordo com o meu coração, que me adora em espírito e verdade. Deus espera isso de cada um de nós. Eu quero formar um reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel, Moisés. Eu quero fazer deles, não quero um sacerdote, eu não quero Moisés, eu não quero Arão, eu não quero a tribo de Levi. A promessa é para todas as tribos e para todos os povos. Deus busca sacerdotes desde o princípio. Por isso ele mostra para Abraão que havia um sacerdócio superior a tudo aquilo que qualquer um viveria. Porque lá em Hebreus capítulo 7 diz que Levi entregou dízimos a Abraão, que entregou dízimos a Melquisedeque. Você está entendendo aqui? Levi é submisso à ordem de Melquisedeque. A ordem do sacerdócio levítico, da lei, é submissa à ordem do sacerdócio de justiça e paz, da ordem de Melquisedeque. Está comigo aí? Você não precisa entender tudo isso agora, mas você vai entender depois. Calma aí.
Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, as pessoas mais experientes, expôs diante delas todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. É muito lindo ver a disposição do povo no início da jornada. É muito bom ver a disposição do povo quando tudo vai bem. Mas você realmente conhece um povo quando as coisas não estão bem, e quando a jornada não terminou, e quando as coisas à sua volta são difíceis? Esse povo, num primeiro momento, responde de bom grado: tudo que Deus falou nós faremos, nós seremos sacerdotes que Deus está buscando. Mas no capítulo 20, um pouquinho para frente, no versículo de número 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Ficaram com medo. O medo te afasta de Deus. O medo de ousar, o medo da situação, o medo da circunstância faz você se acanhar, se acomodar e ficar estagnado. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Abriram mão do ministério de ouvir a Deus. Abriram mão de serem sacerdotes. E falaram para Deus: Deus, nós não queremos te ouvir, porque é muito duro te ouvir. Assim fizeram os discípulos de Jesus. Difícil esse discurso. Quem pode ouvir? Difícil o discurso de Jesus. Como que nós vamos seguir a Ele? E Jesus ainda pergunta para os 12 próximos: e vocês também querem me deixar? Jesus não tinha problema de identidade, não tinha problema de carência. Ele não está nem aí, ele sabe que ele pode começar. Ele chamou pessoas, se as pessoas atenderem o chamado, elas vão ir bem. Se elas não atenderem o chamado, problema delas, porque ele vai fazer com outro. Às vezes Deus tem que pegar o chamado de uma pessoa e jogar na mão de outra, porque a pessoa não exerce aquilo que Deus espera que ela exerça. É muito triste quando eu vejo isso, mas isso acontece muito. Eu vejo muito isso. E então, fale Moisés conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Tinha uma nuvem escura, um lugar tenebroso. E às vezes andar com Deus não é um lugar fácil. Às vezes andar com Deus não é um lugar que você acha super aprazível. Às vezes andar com Deus envolve renúncias profundas dentro de nós. Às vezes não, a maioria das vezes. É difícil você adentrar num lugar que você sabe que você vai tremer ali. É difícil entrar num lugar que você sabe que todo o seu caráter vai ser provado, checado. É difícil entrar no Santo dos Santos, onde você pode morrer. Está comigo aí? É difícil para nós entrarmos nesses lugares. Vou falar de um homem em Juízes, capítulo de número 4. Quando Josué morre, muita terra ficou para ser conquistada da terra dos cananeus. Ninguém se levantou depois de Josué. Josué não formou a próxima geração. Moisés também não formou a próxima geração, mas ele formou um homem. Quem é o homem que Moisés formou? O Josué. E por que Moisés formou Josué? Porque Moisés quis formar Josué? Porque Josué quis ser formado. Está comigo aí? Se você entendeu aqui, isso é muito profundo. Não foi Moisés que falou assim: vem cá Josué, que eu quero agora fazer de você um sacerdote como eu. Não. Josué não se apartava da tenda onde a glória se manifestava, que era a tenda de Moisés. Você está comigo aqui? Josué quis. Moisés pegou do espírito dele, em Números 11, pôs sobre 70 anciãos, que profetizaram, depois nunca mais profetizaram, porque eles dependiam da profecia daquele instante. Às vezes você entra dentro de um ambiente profético, como Saul entrou, e ele foi transformado em outro homem, e ele profetizou entre os profetas, porque a atmosfera era profética. Mas Saul não se tornou um profeta, ele não se tornou um sacerdote, ele não se tornou alguém que tinha prazer em ouvir a voz de Deus. Saul não se tornou esse homem. Moisés tentou formar mais 70, que Deus falou: forma 70, você vai morrer, aconselhando 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, você vai morrer,
Você não vai aguentar, ninguém aguenta, não aguenta aconselhar 120, agora são menos do que 120, deve ser uns 80, sei lá quantos estão agora. Tivemos baixas. Tivemos baixas porque a jornada não é brincadeira não, filhos. A jornada não é brincadeira, mas a recompensa é muito grande. E nós viveremos ela. Tem moeda à nossa volta, não é, Gustavo? Você está vendo elas aí? Eu já estou vendo, eu vi na sua visão, estou dentro dela já. E em Juízes capítulo 4, o povo pecava depois de Josué, não tinha uma geração, e Deus começou a levantar juízes, homens que governassem a terra como juízes, que ouviam a voz de Deus, e pela sabedoria de Deus, esses homens julgavam as causas do povo. Entre eles vai se levantar uma mulher, que é interessante, é uma mulher sacerdotisa. E quando Deus quer passar o bastão do sacerdócio, não tem ninguém para receber. É muito duro. Em Juízes 4 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu um juiz chamado Eude, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei da terra de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante, era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Repita comigo, clamaram. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Esse rei tinha 900 carros de ferro. Era muito poderoso. Um exército com 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Tem alguém aqui se sentindo oprimido? Você é a resposta para a sua opressão. Por que ao invés de ficar oprimido, com dúvidas na sua cabeça, você não clama e não busca a Deus? Antes de continuar aqui nesse texto, abra por favor para mim 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Em Êxodo, que eu falei, 19, Deus buscava sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9, leia para mim, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa... O que Deus espera de você na nova aliança? Mesmíssima coisa. Propriedade peculiar falou ali em Êxodo 19? Nação santa, sacerdócio real, é isso que falou lá? A mesma coisa Deus busca hoje. Se você não se tornar um sacerdote de Deus, querido, de verdade, se você não abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dele, você está falhando aqui na terra. E você nunca vai exercer o que Deus espera de você. A coisa mais importante que você tem na sua vida é o que Maria escolheu: estar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. E ela escolheu a melhor parte dita pela boca do próprio Senhor Jesus, e essa não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus. Débora profetiza, versículo 4, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, nos altos lugares. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Era uma juíza. Isso aqui quebra todos os paradigmas de que mulher não pode estar em posição de autoridade. Isso aqui já está na antiga aliança. Não é nem na nova, que em Cristo não há diferença de homem e mulher, não há diferença de nada. Há diferença de quem quer ser sacerdote e quem não quer. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Só que aos homens foi dada uma atribuição. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. Está comigo aí, está me entendendo a forma espiritual de Deus atuar? É assim. Ele estabeleceu, é função, não é questão de você não poder exercer sacerdócio. Ele chama nós todos para sermos sacerdotes de Deus. O problema é quando o homem não ocupa a sua posição de sacerdote. Tem muito homem frouxo, que nunca ouviu a voz de Deus, ou não busca a voz de Deus, ou não toma decisões de acordo com Deus. Eu já tomei decisões que Deus me disse das coisas mais difíceis e mais esquisitas de se fazer. Porque a gente ouve por aí, se a gente ouve o evangeliquez, a letra mata e o espírito vivifica. Posso ouvir um amém aqui? Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Bom, bem no dia que Deus me oferece para ser o cabeça da empresa, para eu governar São Paulo não, governar a empresa no Brasil, dentro de uma área que eu ia governar, Deus me manda sair da diretoria e aceitar uma gerência numa outra empresa. É completamente ilógico.
Se eu andasse por mim, o que eu penso, o que eu conheço das Escrituras, sem ouvir a voz de Deus, a própria letra me mataria. Está comigo aí? O que é ser cabeça, querido, para Deus? Ser cabeça é você governar onde você estiver. Não é posição. Ser cabeça é você ter Cristo, exercendo o ministério com Cristo naquilo que você estiver fazendo, seja aos olhos do homem grande ou pequeno. Está comigo? Preciso ouvir a voz de Deus. Débora então estava lá e mandou ela chamar a Baraque. As pessoas iam a ela, mas ela mandou chamar um cara. Teve um chamado de Deus aqui, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, olha a profecia para você, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Deus não te falou para você tomar 10.000? 10.000 é uma miríade, e a mesma miríade que desce com Moisés no monte, está em Deuteronômio, não vou nem abrir lá, descem 10.000, essa mulher vê uma miríade de 10.000, a palavra miríade que significa 10.000, como legião significa 6.000, uma miríade estavam com Deus, santos no monte, quando ele desceu com aquele forte canglor de trombeta. Isso é testificado, não está dito naquele texto de Êxodo 19, mas em Deuteronômio, quando Moisés está fazendo o resumo de tudo, ele fala, tinham 10.000 com Deus. Está comigo aí? Eu estou precisando de 10.000 que sejam por Deus. Você pode dar um glória a Deus aqui? E ela falou, então Baraque, você é o cara que vai levantar 10.000. Você é o cara que Deus vai contar para tirar a gente da mão de Jabim, da mão de Sísera, que é um general poderosíssimo, com 900 carros de ferro. Você é o cara. E ela é a profetisa que Israel inteiro vai buscar. Ela é a mulher que o Israel inteiro confia no que ela diz. O problema de quando você não anda com Deus, queridos, é que mesmo que Deus fale, você não age de acordo com o que Deus falou. Você tem medo, você não consegue avançar para onde Deus determinou. Você se acomoda, você fica aí com seus probleminhas, com as suas circunstâncias. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para mexer com você, para tirar toda a indiferença do seu coração, desse principado que atua nesse lugar, para você exercer em Deus. Deus quer que você busque Ele, que puxe Ele. Precisamos puxar Deus aqui. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera. Eu, Deus, vou levar Sísera para encontrar com você. Comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos, aleluia. Eu vou entregar para você. A luta está difícil. Tem alguém aqui enfrentando luta? Indefinições, situações? Deus está falando, eu vou levar o teu inimigo até você e vou entregar ele na sua mão. Por isso que a águia profética que o Gustavo viu, ela está pairando aqui. A águia é o símbolo da profecia, porque a águia vê longe. É isso que Deus quer fazer com você. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Tem gente que carrega o profético consigo. Ele carrega o profético consigo, mas ele não se envolve dentro do profético. Vou explicar de novo. Tem pessoas que vão numa reunião onde tem profeta debaixo da palmeira. Tem profeta na casa. Tem profeta aqui, ali, acolá, e ele anda pela voz desses profetas. Se o profético está bom, tudo bem. Se o profético está mal, deixa eu procurar profeta em outro lugar. Se tem alguma coisa que eu desconfio, eu saio. Eu me escondo, eu tenho medo. O que será que esse profeta fez de errado? Queridos, a resposta sempre é com você. Deus quer responder você. Ele quer que você carregue pessoas que estão erradas dentro do seu coração, ou você não é sacerdote. Ele quer que você tenha uma outra atitude. Atitude de cobrir, não desvestir. Atitude de aguentar o tranco e não de pular do navio. Há pessoas que pulam do navio porque elas não estão entendendo o profético de Deus. Pessoas que não entendem o profético. Baraque acreditava no profético. Falou, se você não for comigo, eu preciso de você, Débora, comigo. Porque ele não tinha vivência com Deus. Não carregue o profético do seu lado. Carregue o profético dentro de você. Deus quer tornar você um profeta. Ele quer tornar você um sacerdote, uma sacerdotisa. Aí Débora vai falar qual é a consequência
dessa atitude de você não ter esse relacionamento profundo com Deus. Então ela diz assim, ela respondeu, certamente eu irei contigo, porque Deus está nesse negócio. Porém, não será tua honra da investida que empreendedes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Tem tanto detalhe aqui, queridos, são tantos detalhes, que eu não vou ter tempo de entrar neles. Mas eu quero que fique na sua mente é o seguinte, onde não há profecia, o povo se corrompe. Nós somos uma casa profética. Nós não podemos perder a sintonia com Deus. Se você não tem sintonia, hoje é o dia de você sintonizar na frequência do Espírito. Posso ouvir um amém? O Senhor derrota a Sísera, o seu exército. Sísera foge. Ele vai parar na tenda de um amigo. E no versículo 18, saindo Jael ao encontro de Sísera. Jael é uma mulher, esposa de Eber, que era amigo dele. E o povo do Oriente, por cultura, tem que hospedar. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, versículo 21, Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. Uma mulher cravou a cabeça do inimigo de Israel no chão. Esse chamado era para Baraque. Baraque não levou honra de Deus. Baraque não exerceu o sacerdócio real que Deus esperava dele. Tampouco exerceu o sacerdócio. Tampouco era sacerdote, por isso não conseguiu ser rei sacerdote. Eis que sendo perseguido Baraque, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Sísera jazia morto, a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia. Da mão de uma mulher, Deus executou o juízo, porque um homem não se levantou. Há muitos homens que não se levantam na sua função primordial, que é ser o cabeça. Há muitos homens que não são sacerdotes. Há muitos homens e mulheres que não procuram ser sacerdotisa ou sacerdote. Deus teve que usar uma mulher para executar o seu plano, porque o homem que foi designado desse plano por não andar com Deus, tem um profético do seu lado, mas não um profético dentro de si. Ele não exerceu o que Deus esperava dele, nem o chamado dele, por medo, por falta de constância para com Deus. Se você é constante com Deus, queridos, pode chover canivete aberto. Essa semana mesmo eu tive que retratar algo, porque eu agi primeiro e depois fui orar. Eu agi primeiro, fui orar, e só orei de manhã e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Ele falou assim, você é um homem que me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu falei, mas o que, Senhor? E ele falou, você precisa honrar os seus pais espirituais. E eu tive que reverter numa situação que eu tinha, e voltar a falar para minha mãe, a apóstola Denise, me perdoe, porque eu não te honrei como eu deveria ter honrado. Deus cobrou de mim a minha adoração. Se a minha adoração é espírito e verdade, mas se você não é sacerdote, e se você não está disposto a se humilhar como eu estou me humilhando na sua frente, dizendo que eu errei, seu sacerdócio não passa do lugar onde você está. Se você não quer ser servo antes de ser rei, não vai funcionar para você. No capítulo 5, Deus sai ao favor do povo. Diz no versículo 9 que Débora está cantando, que Deus saiu ao seu favor. No versículo 9 ela diz, meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo para guerrear ao lado dela e de Baraque. Vós os que cavalgai jumentas brancas, quem cavalgava jumentas brancas eram os príncipes, eram raras, e só pessoas investidas de autoridade, de principado, é que andavam nas jumentas brancas. No versículo 12, Deus fala com Débora, desperta Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te Baraque, e leva presos os que prenderam tu, filho de Abinoão. Versículo 14, aí vem as tribos.
De Efraim, cujas raízes estão na antiga região dos amalequitas, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. Efraim, Benjamim subiram para a batalha. Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque. Entre as facções de Ruben já não subiu. Houve grande discussão. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Então as facções de Ruben, houve grande discussão. Há gente que não vai herdar o que Deus está preparando. Porque elas não estão juntas. Não vão colher despojos porque elas não estão ouvindo a voz de Deus. Porque embora estejam inseridas dentro de uma batalha, elas não querem entrar dentro da batalha do profético de Deus. Querido, se você está aqui, Deus está te chamando para estar dentro de uma batalha. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Deus te chamou para estar nesse lugar. Ou se você está aqui de paraquedas, hoje é o dia de você buscar a Deus com afinco e ouvir de fato e de verdade a voz dEle. Gileade ficou da além do Jordão, lá no descanso. Eu não quero guerra para mim, eu não me preocupo. Eu não estou com meu coração empenhado se eu viver ou se eu morrer. Eu não sou o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos a despeito da sua própria vida. Gileade ficou dali no Jordão. Dan, porque se deteve junto a seus navios? Não foi atacar, não estava junto na guerra. Porque deteve junto aos navios? Azer se assentou nas costas do mar. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Esse sim. Como também Naftali, nas alturas do campo, vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, junto às águas do Megido. Uma coisa para você, a última batalha de todas será nesse mesmo lugar. Débora, ela manda Baraque subir nesse alto monte. Esse alto monte está no lugar próximo ao vale de Jezreel, dos filisteus que estavam embaixo. Você precisa me esperar para obter o favor de Deus. Saul começou a ver os exércitos se espalharem, o povo fugir, começou a ver os carros de guerra, começou a ver as circunstâncias. O que ele foi fazer? Samuel não chega no 7º dia, ele não chega. Deus não chegou na hora que ele mesmo disse que ia chegar, ou exatamente na hora que ele esperava, mas Deus vai chegar, Deus nunca se atrasa. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aqui? Aí ele vai lá e queima o sacrifício. Ele não era sacerdote, ele era rei. Só que ele não era um rei sacerdotal. Ele era um rei. E ele tinha um sacerdote que guiava ele. O sacerdote que era Samuel. Então ele queima o sacrifício. Chega Samuel. Samuel chegou no 8º dia? Não. Samuel chegou no 7º dia. Deus não vai se atrasar na sua vida, queridos. Amém? O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele está aqui. Ele está agindo por nós. Você está vendo ou não vendo? Está acertando ou às vezes a gente não está acertando. Mas o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Às vezes eu só preciso me ajustar ao plano de Deus. Eu preciso pedir perdão, eu preciso arrumar a casa. Mas você tem que estar ligado no Espírito. E ele vai lá, queima o holocausto. Samuel fala assim: mas por que você não me esperou? Hoje Deus teria confirmado o seu reinado, a sua unção, aquilo que Deus te chamou para fazer. Hoje Deus teria confirmado. Ele fala: olha, eu pressionado pela circunstância, eu vi o povo deixando tal, e porque estava com medo, eu ofereci o sacrifício. Deus vai lá e dá mais uma chance para ele. Eu quero levantar você, rei. Então é o seguinte, você vai acabar com os amalequitas, porque em Êxodo 14 ou 15 ali, eu não me lembro exatamente o capítulo. Em Êxodo, os amalequitas entraram por trás do exército e mataram as mulheres e crianças. Eles são covardes. Então extermina esse povo que fazem sexo com animais, que tem gigantes, extermina eles da face da terra, porque eles são malditos, eles fazem os filhos passar pelo fogo, acaba com eles, risca o nome dos amalequitas do mundo. Eu não quero que eles estejam aqui. Ele vai lá, guarda Agag, rei, e guarda os animais que Deus mandou extirpar. E ele fala: não, eu guardei porque eu acho melhor do que você me pediu. O meu pensamento, você está dizendo que o meu pensamento leva longe de Deus quando eu não tenho comunhão com Deus? Você não ouve direito o profético. O profético não impacta, não muda você. Então ele vai lá e fala assim: não, eu guardei o gado, ainda guardei o rei, eu fiz melhor do que você me pediu. Deus falou: Samuel fala para ele: Deus tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto que se obedeça a sua palavra. Olha, aí ele vai e puxa a veste de Samuel, só que Samuel é juiz, você lembra disso? Samuel fala: é? Assim o reino foi rasgado das suas mãos. Me traz aqui o Agag, porque o juiz executa o que Deus mandou. Corta a cabeça dele fora. E Deus se proveu de um rei. O nome desse rei é Davi. É o homem que vai derrubar o Golias. Esse homem vai derrubar o Golias. Ele fala: eu vou contra você,
e eu vou arrancar sua cabeça. Davi não tinha espada, Davi tinha uma funda. Então Davi vai lá, derruba o Golias, pega a espada do Golias, ele arranca a espada do inimigo e corta a cabeça do Golias. Essa espada vai ser guardada. Essa espada é a espada daquilo que você venceu e que o inimigo tem que entregar na sua mão. Você está tomando e tirando da mão do inimigo a arma que ele tem. Davi arrancou não arrancou só a honra do Golias, ele arrancou a cabeça dele. E arrancou com a espada dele. Porque Davi era um homem que estava acostumado a andar com Deus. Davi era um homem que estava no campo quando ninguém dava nada para ele. Ele era um homem que estava lá ouvindo a voz de Deus, matando leão e urso. Porque Deus deu força para ele para matar leão e urso. Está comigo aqui, queridos? Deus está procurando Davi aqui. Em 1 Samuel capítulo 21, Saul começa a perseguir Davi, porque essa unção está sobre a vida de Davi. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, fugindo de Saul. Aimeleque estava tremendo de medo de Davi. Saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo quanto aos meus homens. Combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães e o que se achar. Eu quero comer. Eu e os meus homens estamos com fome. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum na mão. Há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. E ele responde que os homens estavam em abstinência porque estavam em guerra. Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque ele fugia. Porque para todo mundo, Davi que derrubou o Golias, agora é um fugitivo, um homem em quem não tem mais honra. Davi está nos dias difíceis, está nos dias de deserto, está nos dias que ninguém está entendendo o que está acontecendo com ele. Ninguém está entendendo o processo de Davi. Ninguém está entendendo porque ele está fugindo do rei. Como é que ele está fugindo do rei se ele casou com a filha do rei? Alguma coisa muito errada esse Davi deve ter feito, hein? Para fugir do rei, que casou com a filha do rei, esse Davi não está bem. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá essa aí mesmo para mim. 2 coisas. Davi vai buscar refúgio no sacerdócio. Está comigo aqui? Ele não vai buscar só refúgio, ele vai buscar pão espiritual, vai buscar revelação, vai buscar o pão que transforma a vida. Ele vai buscar o pão da vida que só era lícito ao sacerdote comer. Davi não era sacerdote. Saul, quando deu uma de sacerdote, Deus passou dele o reino. Davi não era sacerdote, mas comeu o pão do sacerdote, porque Davi já era de uma ordem. Davi era o primeiro reino sacerdotal. Davi, como o Senhor Jesus, era de Judá, tribo a quem Deus nunca atribuiu sacerdócio. Mas Deus não é Deus tribal. Está comigo aqui? Deus é Deus de quem é sacerdote, que se dispõe a ser sacerdote. Quando o momento na vida de Davi está difícil, o que ele faz? Ele vai buscar refúgio numa casa sacerdotal. E lá ele come o pão que dá ânimo, que revela. Na sequência ele fala: mas eu não tenho armas. Olha o interessante o lugar que estava guardada essa arma. Na outra semelhante dava, mas vamos ler o 9 de novo. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. A arma de guerra que Deus quer nos dar está atrás da estola sacerdotal. A arma para matar os nossos inimigos está atrás da estola sacerdotal. A arma para você estar aprumado com Deus está no sacerdócio que você exerce e como você consulta a Deus. É aí que está a sua arma espiritual. É nesse lugar que Deus quer que nós entremos, filhos.
é no lugar da estola sacerdotal. No capítulo seguinte, Davi foge para Aques, no meio dos filisteus. Davi está meio desviado aqui, filhos. Ele está no meio dos filisteus, fugindo, mas ele está no meio dos filisteus. E no capítulo 22, no versículo 5, quando Davi está lá confortável no meio dos filisteus, o profeta vai incomodar ele e vai dizer: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi ao bosque de Herete, lá em Judá. Davi saiu do lugar do conforto e foi para onde o profético estava mandando, porque era um rei, sacerdote. Então respondeu Doeg, versículo 9, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, pedido dele, consultou o Senhor, lhe deu provisões, ele deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Respondeu Aimeleque, versículo 14, ao rei, e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? Aimeleque está falando assim: você está falando que eu fiz errado, mas eu estou salvando aqui. Quem é mais fiel que Davi, que é casado com a sua filha? Aimeleque está falando: como é que eu não ia ajudar Davi? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor, rei? Eu sou sacerdote para você, rei. Não jamais impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tudo, tu e toda a casa de teu pai. Versículo 17. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor, porque Saul mandou os servos dele, que eram príncipes e exército de Israel, matar os sacerdotes. E ele falou: eu não vou fazer isso. Os servos não quiseram matar os sacerdotes. Mas o Doeg, que era edomita, descendente de Esaú, esse que não vive as promessas de Deus, os princípios de Deus como Esaú, que não liga para a primogenitura, ele passa a espada em todos os sacerdotes. Versículo 20. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. O homem que não ouve a Deus, ele mata o sacerdócio. No monte lá, fale Moisés conosco, não fale Deus. Ele matou o sacerdócio. Há pessoas na igreja hoje, até hoje, matando o sacerdócio. Saul matou o sacerdócio. A partir daqui, queridos, acabou Saul. Porque Saul não aprendeu a consultar a Deus, Saul não aprendeu a andar com Deus, Saul não aprendeu a manusear o éfode, não aprendeu a manusear a estola sacerdotal. Não aprendeu. No capítulo seguinte, foi Davi, eis que os filisteus, capítulo 23, versículo 1, versículo 2. Os filisteus estavam contra ele, consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei e ferirei os filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Davi era um profeta de Deus, e ele perguntava para Deus, consultava a Deus sobre o que ele deveria fazer. Esse homem carregava a estola sem ter estola. Ele era um sacerdote real. Porém os homens, Davi não dependia do Abiatar, que é o filho do sacerdote, para buscar Deus. Ele consultou a Deus. O reinado dele é fortalecido porque Davi aprendeu a andar com Deus. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Nós estamos com medo aqui, Davi, nós vamos avançar, porque muitas vezes você está carregando um povo, queridos, que o povo está com medo. O povo não é sacerdotal, o povo não busca Deus, o povo não ouve Deus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, abalou ele. Deixa eu ver aqui se os meus súditos, as pessoas que andam comigo, elas estão corretas ou não. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, que era o sumo sacerdote ali, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Ele, que é o filho do sacerdote, ele guardava a estola sacerdotal. Versículo 9. Sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Abiatar, consulta a Deus para eu saber o que eu faço agora? Não, traze aqui a estola sacerdotal. Agora Davi, que já tinha uma estola sacerdotal em ti, no reino espiritual, agora ele faz uso do sacerdote, que não era lícito a ele fazer.
Davi se torna um sacerdote. Ele é um rei sacerdote de fato. Orou Davi, o Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-á os homens de Keila, a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Permaneceu, versículo 14, Davi no deserto nos lugares seguros, e fugiu da presença dele, e Saul parou de persegui-lo. Queridos, quem anda com Deus e tem estalo sacerdotal, ele se antecipa ao movimento do inferno. Deus quer levantar sacerdotes que se antecipem, que sejam atalaias, que vejam os principados vindo 2 a 2. Deus quer levantar homens e mulheres que tenham aguçado os ouvidos espirituais. É isso que Deus me mandou falar para você nessa noite. Davi então, no capítulo 24, ele está numa caverna de Adulão. Ele foge, chegou o versículo 3 a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior dela. Então os homens de Davi lhe disseram, olha só queridos, agora vem algo que eu quero que vocês prestem muita atenção, não é só ouvir a voz, é o que eu faço com a voz que eu ouço. Hoje é dia do qual o Senhor disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e falhas o que bem te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Foi lá e cortou. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Está comigo aqui? Tinha algo no coração de Davi, queridos. Eu citei esse versículo de João capítulo 4, e vou citar de novo. Davi era um adorador que adorava a Deus em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Você adora Deus em espírito quando você não se torna uma pessoa carnal, ou quando a sua carne não te impulsiona, ou quando a tua carne não te domina, ou quando a tua carne não te governa, ou quando os teus pensamentos não te governam. Você se torna espiritual quando você se aproxima de Deus e Deus te transforma a imagem dele na presença dele. Então algo dentro de você vai sendo modificado. Davi, por andar com Deus, ele corta o manto, ele faz algo errado. Ele podia ter matado Saul, ele podia ter ouvido a voz das pessoas, a voz das multidões, ele podia ter ouvido coisas, ele podia ter achado o que o povo estava achando. Davi, Deus entregou esse homem na sua mão, arranca a cabeça desse Saul, acaba com o nosso sofrimento. Mas Davi respeitava a unção. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Davi pode ter tido um monte de erro, adulterou, quando era para ir para a guerra não foi, justamente ele errou quando ele não fez a vontade do que Deus queria que ele fizesse. É o momento que ele cai da vontade de Deus. Mas Davi, ele busca Deus intensamente, e Deus molda ele, a ponto de que quando ele faz algo errado, no mesmo instante, o seu coração acusa, e isso significa que ele me adora em verdade. Está comigo aqui? Adorar em verdade é quando a palavra de Deus se tornou você. Adorar em verdade é quando você decidiu a fazer o que Deus faz no coração de um sacerdote. Deus faz o sacerdote amar. Deus faz o sacerdote se doar. Deus faz o sacerdote morrer pelo irmão. Porque se você, Edu, não amar a mim que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Você mostra o seu sacerdócio para mim se você me ama, independente dos meus erros ou acertos. Porque o sacerdote, a função sacerdotal, é de entrar na presença de Deus e se doar por um povo. Deus não fala, eu preciso me doar por quem está tudo bem, ou preciso me doar por quem está tudo mal? O que o sumo sacerdote fazia? Ele levava sangue para expiar, para cobrir o pecado do povo, para trazer propiciação. O que significa propiciação? No propiciatório, que é no Santo dos Santos, aquela tampa que tinha os 2 querubins em cima. O que é propiciação? Propiciação é desviar a ira de Deus, para que Deus não consuma. É por isso que um povo que rejeitou ser sacerdote, não precisa abrir, mas em Êxodo 32, o povo rejeitou, falou, fale Moisés conosco, não fale Deus. Daqui a pouco Moisés demora, a promessa demora, o povo já sabe, não sei mais se esse Moisés aí que é profeta, que eu falei que eu ia ouvir, se ele está batendo bem da cabeça. Então faz o seguinte, vamos levantar um Deus aqui. Levanta um Deus com as nossas mãos. Aí o cara que foi levantado para ser sacerdote, ou seja, o irmão de Moisés, Arão, vai lá,
fala, me dá seus pendentes aí, me dá suas joias. Me dá, vamos fazer uma obra com as nossas mãos aqui. Ele lança no fogo e sai um bezerro, que é Baal. Olha o seu Deus, Israel. Agora ele se sente um cara importante, porque agora ele governa um povinho, um povo mequetrefe. E ele fala, vamos fazer festa ao Senhor. E vira lá uma coisa horrível. E Deus fala, desce lá, Moisés, porque o seu povo se corrompeu. E é o seguinte, Moisés, eu vou testar o seu coração. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou riscar esse povo daqui e acabou. Vou começar um outro povo com vocês, beleza, Moisés? Moisés falou, beleza, Senhor, vamos acabar com eles, que é um povo muito ruim. Vamos agir na palavra, Senhor. Aliás, o Senhor me deu a lei. É olho por olho, dente por dente, não é? Não foi isso que Deus deu para Moisés? Moisés não é um legislador de Deus? Não é Moisés que no Êxodo 20 que nós lemos, que o povo fala, fale Deus, não fale você? Não é ele que trouxe os 10 mandamentos, lá não está escrito que se você ferir, você é ferido também? Esse povo feriu a Deus, vamos acabar com ele, Senhor. Moisés fala assim, Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, se o Senhor quer acabar com eles, acaba comigo primeiro. Risca aí o meu nome do livro da sua vida. Risca aí o meu nome. Por que, filhos? Por um povo rebelde? Por um povo que não obedecia a Deus? Por um povo que servia Baal? É, por um povo que servia Baal. Porque esse é coração de sacerdote. E não só isso. Deus pergunta, tem alguém aí que não se curvou a Baal? Tem alguém aí que não se prostituiu junto com os filhos de Israel? Prostituição no sentido de adorar outros deuses? E fala, a tribo de Levi. E a tribo de Levi executa o juízo de Deus. E Deus separa essa tribo por causa desse ato para ele. Ele levantou sacerdotes que não se venderam, que eram santos de verdade para Deus, e que não foram atrás de outros deuses. Um povo que queria ficar na presença de Deus, por isso Deus estabelece Levi como sacerdote para ele. Por isso no final dos dias ele vai purificar os filhos de Levi, porque os filhos de Levi foram fiéis ao Senhor. Está comigo aqui, queridos? Deus nunca quis separar uma tribo, e nem somente uma nação. Ele é o Deus de todos os povos. Só que Ele separa pessoas que se dispõem a ser de verdade sacerdotes santos a Ele. Entendeu aqui, meu querido, minha querida? Não é mais a tribo de Levi, é a tribo de uma outra ordem, de Judá, que é a ordem de Melquisedeque. É um outro tipo de tribo. É a tribo de todos os sacerdotes que querem ser sacerdotes no reino de Deus. Tem alguém que quer ser rei e sacerdote para Deus aqui? Tem alguém aqui? Tem alguns que se levantaram a mão, os outros estão em dúvida, os outros não querem. Você está vendo como no meio do povo tem gente que não quer? Porque esse sacerdote custa a própria vida, custa sofrer por um povo pecador, custa. Em 2 Coríntios 3,6, eu não vou abrir, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em Mateus capítulo 12, nós vamos ver o que Davi fez e como Jesus vê o que Davi fez. Mateus 12, eu já vi teólogos debatendo isso, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo aqui. Em Mateus capítulo 12, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer, num dia de sábado, onde não se trabalha. Mas a tradição dos judeus falava que não só não trabalha, como não come, não faz nada lá, não se mexe. Tem judeu ali no Higienópolis, que eu era amigo de um judeu, foi muito meu amigo e é meu amigo. E esse menino, eu dormia na casa dele, ele era judeu. E os judeus não podiam nem, que moravam nesse prédio, tem muito ali no Higienópolis, nem apertar o botão do elevador para subir, porque é muito esforço. Mas Jesus mata essa religiosidade dos judeus, dizendo para eles, quando cai um seu boi no barranco, você não vai lá tirar ele em dia de sábado? Eu não podia ajudar essa mulher que há 18 anos sofre, encurvada. Você está vendo como nós somos religiosos? Os fariseus, nós somos pecadores, e falando assim, nossa, Deus vai ajudar esse pecador. Como é que Deus abençoou esse homem, essa mulher, pecadores? Os fariseus, porém, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, segundo a lei deles, nem a lei de Deus era, fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi? Olha que confronto. Quando ele e os seus companheiros tiveram fome. Agora Jesus ele vai dizer que Davi cometeu um erro que ele está validando? Aqui que os teólogos se perdem. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito. Jesus está falando, não é lícito comer.
Nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Na verdade, Jesus não está dizendo que Davi errou. Ele está dizendo, Davi que está comendo pão, que ele era de direito, porque ele era sacerdote. Você pode dar aleluia e glória a Deus, mas eles não podiam entender, porque a letra estava matando eles. Às vezes a gente no corpo de Cristo, a gente deixa a letra nos matar. Nós somos legalistas de plantão. Nós olhamos para o outro e vemos pecados do outro, mas não vemos nossos pecados. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Posso ouvir um amém aqui? Quem somos nós, queridos? Nós temos que clamar um pelo outro aqui, senão nós estamos muito longe de ser sacerdote de Deus. Ou não lestes na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus está falando, os sacerdotes sim, violam. Pois eu vos digo aqui quem é maior do que o templo, Jesus mesmo. Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou se eu quiser não imputar pecado em Davi, porque ele entrou no Santo dos Santos, ainda que ele fosse pecador, qual o problema? Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Você pode dar um aleluia aqui? Jesus quer que nós ouçamos a voz em Mateus 16. Estou encerrando a mensagem, tá bom? Fica comigo mais uns minutos. Em Mateus 16, você conhece muito bem, já me viu lendo isso aqui 1 milhão de vezes. Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem Elias, outros dizem um profeta. Ele diz, mas eu quero que vocês ouçam a minha voz. Deixa eu ver se tem sacerdote aqui. Aí ele pergunta, mas vós quem dizes que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas. Ninguém sabia responder, mas ele diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E porque você acessou o celestial, se tornando uma pessoa espiritual, eu vou fazer coisas sobrenaturais na sua vida, vou te dar chaves do reino, eu vou fazer coisas maravilhosas em você, porque você ouviu a voz do Pai. Você está comigo aqui? Pedro já era um sacerdote, só que Pedro era um sacerdote desequilibrado ainda, porque Pedro também tinha a sua carne, assim como todos nós aqui, por isso que nós erramos, falhamos, temos que pedir perdão. Aliás, querido, quando tiver que pedir perdão, peça perdão. Posso ouvir um amém aqui? Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você feriu alguém, peça perdão. Se você no altar perceber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, não entrega ela. Vai você se reconciliar com o teu irmão, então vem e me segue aqui e entrega a oferta no meu altar, senão não vou receber a tua oferta. A gente acha que tudo isso é romântico. Mas no capítulo 21, Jesus fala que tem que morrer. No versículo 21 do capítulo 16. Pedro fala para ele no 22, e Pedro chamando à parte começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás. Uma hora Pedro é o homem de Deus, a outra hora Jesus fala para ele, você está ouvindo Satanás? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Pedro, você é um sacerdote carnal. Você não é um sacerdote que anda no espírito ainda. Você atinge o espírito, mas na verdade você é carnal, porque você está querendo me desviar do plano, do propósito de Deus, daquilo que eu ouvi Deus dizer para mim. Então Pedro, você não está sendo espiritual, você está sendo um homem carnal. E quem é carnal, ele está sendo comida para o diabo. Satanás está falando no seu ouvido. Tudo aquilo que você faz, querido, querida, que é carnalidade, está te desviando do espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. É isso que está acontecendo com os sacerdotes hoje. São sacerdotes carnais, de briguinhas, de facções, de divisões dentro da igreja. São pessoas que não têm amor no coração. E é por isso que em João, um pouquinho para frente, no capítulo 13, João no capítulo 13, Pedro ainda não entendeu. Jesus o repreendeu, mas ele não entendeu. E assim somos todos nós. Quando Deus nos repreende e nós não lhe abrimos o coração para sermos corrigidos, para sermos modificados. Queridos, muitos cristãos, eles começam numa conduta carnal, e a sua adoração nunca é pura, porque ela é feita na carne, não no espírito. Ele não se transforma à imagem de Deus. No versículo 36 do capítulo 13, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Continuava Pedro, que começou nos capítulos anteriores a dizer a mesma porcaria. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, falou com muito mais amor que isso. Darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que você me negue 3 vezes, porque você está confiando
numa adoração carnal, você não está confiando em Deus, você não está buscando a Deus, você não está consultando a Deus, você está falando de você mesmo, e você não vai ter força. Na hora H, Pedro, você vai falhar. E sabe por que você não tem força? Ele passa a mostrar um caminho excelente em João 14, é um caminho de quem vê a mim, vê o Pai. Você precisa andar comigo para você ver o Pai. Acessando o Pai, você se torna alguém espiritual. Vós com o rosto desvendado, sem carne, contemplais como por espelho a minha glória, e sou transformados de glória em glória a minha imagem. Eu preciso contemplar a glória para ser transformado por ela. Versículo 21, do 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que carrega sacerdócio no coração, é alguém que obedece mandamento. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu vou pelejar por ele, eu vou armar por ele, eu vou me manifestar a ele. Ele vai contar com a minha manifestação, porque ele guardou amor no coração, ele ouviu a minha voz. O que é a voz de Deus? A voz de Deus que é dada no Sinai é para que o povo obedecesse mandamentos. Se eu obedecerdes os meus mandamentos e me seguirdes, então essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Por que muitas vezes as bênçãos travam a nossa vida? Porque nós não obedecemos, nós não amamos, nós não... Queridos, Deus tem me levado no caminho de um amor muito mais profundo do que eu já vivi na minha vida. Vou dizer para vocês, é muito difícil. Eu um dia falei para Deus que era difícil para mim entender como Moisés fala, arrisco o meu nome da vida pelo povo. Disse para Deus também, Deus, eu não consigo entender, Paulo dizendo assim, eu quero ser anátema, maldito pelo povo. Eu não consigo entender um sacerdócio tão puro como esse. Para mim é muito difícil. E Deus está falando, tudo isso começa com amor. Se eu não amar do fundo do meu coração, estiver disposto a me doar, a me render por você. Se eu não fizer isso por você, eu não estou pronto para ser sacerdote. No versículo 23 respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará o que eu digo. Agora se eu não ouço o que ele diz, como é que eu vou guardar e como é que eu vou amar? Meu Pai o amará, e não vai ser só isso, eu vou vir nele, vou fazer morada, eu vou morar em você. Eu vou capacitar você naquilo que você é incapaz de fazer. Versículo 26, e tem uma coisa que eu quero deixar para você. Eu quero deixar para você uma estola sacerdotal. Eu quero deixar uma forma de você me consultar. Eu vou, e se eu não for, eu não vou liberar o meu éfode, eu não vou liberar aquele que julga por mim, eu não vou liberar a voz que fará você conhecer algumas coisas. E ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse Espírito Santo, ele é o éfode que ajuda você a julgar, a discernir. Ele é a estola sacerdotal que vai fazer você tomar as decisões certas, a buscar a verdade. Ele vai guiar você a toda a verdade. Posso ouvir um amém, um aleluia? Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para vós, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. E o Espírito Santo já me disse que eu vou. E eu recebi o mandato do meu Pai de entregar minha vida e reavê-la. Então eu vou e volto. Você pode dar um aleluia aqui? Eu ouvi a voz de Deus. O que Jesus tinha? Como eu e você, a voz de Deus. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Tudo o que eu faço é que o Pai me ordenou. Eu vou para a cruz porque o Pai me ordenou. Eu vou morrer por vocês porque o Pai me ordenou. Eu dou minha vida em favor de muitos. Eu dou minha vida em favor do meu povo. Eu sou o sumo sacerdote, o verdadeiro, o único sumo sacerdote. O sacerdote da ordem de Melquisedeque. A mim foi destinado tudo isso e eu vou cumprir o propósito de Deus. Só que eu só posso cumprir esse propósito se eu tiver um amor muito forte no meu coração. Aí o Pedro que nega Jesus por causa disso, Jesus vai em João 21 e vai refazer milagres para ele. Lembra de que eu fiz com você? Lembra que eu te dei uma grande pescaria, Pedro? Deixa eu ativar você. Ele tinha visto Jesus, já a terceira vez que ele via Jesus ressurreto. A visão de Pedro, mesmo sendo aberta, vendo Jesus, ele não conseguia mudar. Porque o seu coração de sacerdote estava ferido, estava morto. Há pessoas aqui nessa noite que estão mortas espiritualmente. Morreram.
porque não amam mais. Morreram porque são duros demais. Morreram porque são de dura cerviz, que seus corações se deixaram vencer pelas muitas vozes. São pessoas que olham para as circunstâncias, para os problemas, para aquilo que está acontecendo. Talvez não entendam o processo que Davi passou, quando Davi estava no meio do deserto, fugindo de Saul. Talvez estejam pensando coisas e outras coisas. Isso vai adoecendo o coração. Adoeceu o coração de Pedro. Pedro ficou doente e negou Jesus. Porque Pedro já ouvia a voz de Deus. Pedro já tinha acessado o espiritual. Mas Pedro andou pelos braços da carne. E Jesus agora, depois de fazer tudo isso, Ele vai curar Pedro. Pedro, você me ama? O que vai curar Pedro, queridos? O amor de Jesus. Ele mostrar para Pedro o que estava dentro do coração dele que não prestava. Ele mostrar que Pedro, que disse que morreria por ele, não conseguiria morrer. Que Pedro, no máximo que tinha com ele, era uma amizadezinha passageira. Talvez muitos de vocês estão aqui por sei lá, uma obrigação, por um detalhe. Estou fazendo missões ali com o Bruno, com a Jéssica, porque eu sou obrigado a ir. Ou estou indo, sei lá, o que você está fazendo da sua vida. Mas eu estou falando que você precisa somente amar. Pedro, você me ama? Então faz algo por mim. Mostra que você é sacerdote. Apacenta o meu rebanho. Está comigo aí? Gera coisa boa no coração das pessoas. Não gera maldade, maldição. Ele pergunta 3 vezes para Pedro. E você sabe que a última vez Pedro tem que cair em si para ver como estava bem no coração dele. Queridos, quantas pessoas elas têm dificuldade de cavar o seu coração. Eu sou pastor, queridos. Já passou por mim todo tipo de gente. Eu sou pastor desde 2001. Eu já vi gente com muito potencial, mas que nunca carregou estola sacerdotal. Nunca ouviu a voz de Deus. Quem anda comigo tem ouvido aguçado. Porque o principal dom, o principal talento, está aqui o Thomas e a Monique. Quando eu fui levantar os dois para assumir o ministério profético, os dois falaram assim: pastor, mas comigo? O que você viu de profeta em mim? Mas nós somos espirituais. Eu recebi 2 recados dos meus filhos. Num dia que eu fiz uma entrega para Deus e entreguei parcialmente. Aí essa aqui vem na minha sala e fala assim: pastor, eu estou dando exemplo dos dois, mas tem outros aqui. Felipe já me entregou até o nome de uma empresa que eu abri para comprar uma igreja. Eu estava junto num propósito que não era meu, mas porque eu estou junto, conta com o meu nome. Fui parar na justiça por fazer isso. Fui parar, fiquei 2 anos sem dinheiro. 2 anos vivendo milagre atrás de milagre de Deus, porque todas as minhas contas estavam fechadas, porque a igreja a qual dei meu nome e saí da sociedade, não pagou. Eu saí, mas não dei conta de uma coisa, que no contrato eu era avalista. E me orientaram a fazer o seguinte: doa suas ações, eram 5 milhões de reais que eu tinha. E eu doei, porque meu coração não está nisso. Meu coração está em agradar a Deus, e Deus me falou para entrar na sociedade. Só que quando eu saí, eu não prestei atenção nos mínimos detalhes, e a advogada que tinha feito o contrato tampouco prestou, tampouco percebeu. O que aconteceu? Você é avalista, você vai entrar junto. Deus fez um milagre na minha vida, queridos. 2 anos depois Ele me arrancou disso, mas eu tinha feito uma entrega a Deus. E essa entrega a Deus eu não pude cumprir justamente por causa desse processo. Aí eu vou contar para vocês. Aí eu estou andando na praia com a minha esposa, a Pamela, e minhas filhas. Estou com a Cat no meu colo. E vamos ali no meio daquela piscininha que se formou no mar, ali na Bahia, um lugar maravilhoso e tal. Eu fui entrar na piscininha, queridos. Tinha uma pedra, e eu pisei em cima daquela pedra, só que a pedra não estava firme, e está um pouco o lodo que está em cima dela. Eu tomei um capote, eu segurei a Cat, quase quebrou meu óculos, estava na minha cara, no meu rosto. Rasgou minhas 2 canelas, saia sangue, você não pode acreditar. Eu fiquei bravo, ainda briguei com ela, que é uma santa, tá vendo? Eu bravo, filho, eu sou um problema. Mas Deus já tratou isso comigo também. E aí, não escutei a voz de Deus. Deus estava falando comigo. Aconteceu uma coisa séria. Aí eu vou viajar, outra viagem, um lugar maravilhoso, só eu e ela. 10 anos de casado. Estou num lugar maravilhoso, hotel que você acorda, toma um café a hora que você quiser. Eu estava lá naquele hotel maravilhoso, acordando 1h da tarde de tomar café, porque ficava mais barato, eu só pagava a janta, porque era só o café que estava incluído. Mas a gente gosta de acordar tarde mesmo, a gente não gosta de acordar cedo. E aí, vivendo aquela vida de rei. Aí o carro foi buscar a gente para o jantar à noite. Aí o cara abriu a porta do carro para ela e para mim,
Eu vou entrar no banco de trás. A hora que eu piso, queridos, está uma escuridão. É uma vala. Eu andei no ar por poucos segundos e meti o peito na grama, molhou tudo, a calça, a camisa. E aí Deus falou: você vai dar ouvidos a mim ou não? Aí Deus me falou assim, falei: Senhor, agora eu entendi que o Senhor quer falar comigo. Então, o que é, Senhor, o que está pegando? Aonde que eu estou vacilando? Por que eu estou caindo? Aí Ele falou assim: cumpre o teu voto. Mas como que eu vou cumprir, Senhor? O que eu doei para Deus está preso. Aí Ele fala para mim: eu não te dei talento? Eu não te ensinei a negociar? Vai negociar com o banco. Vai você para cima do banco. Aí cheguei aqui, o apóstolo, a primeira mensagem que ele prega: a ursa roubada do seu filho. Ela fica furiosa. O que eu fiz? Eu fui o urso. Falei aqui, ó, o cara já tinha tentado negociar. Eles não queriam negociar comigo, o banco não queria negociar. Mas eu sei que o banco, qualquer centavo que ele receber, está valendo para ele. Ele está tentando recuperar algo. Eu sei pela minha habilidade humana. Então eu fui lá e falei assim: eu te ofereço tanto. Para você me dizer, já sabe que eu tenho, já sabe que eu não tenho nada, muita coisa. Te ofereço tanto. Ele falou: tá feito. Aí eu falei em parcela. Aí eu vou entregar em parcela. Não. Aí eu falei: eu pago à vista. Aí entra a Monique na minha sala e fala assim: pastor, tem algo que você ofereceu a Deus. Deus está aceitando o seu sacrifício, a prestação. Eu não sei direito o que é isso, pastor, mas Deus está aceitando o seu sacrifício, a prestação. Eu tinha feito um voto a Deus, parte do voto eu te entregue, a outra parte porque ficou preso na justiça, eu não te entregue. E a maior alegria da minha vida foi na semana seguinte entregar tudo. E Deus aceitou meu sacrifício. Eu estava com uma causa muito difícil também na igreja, com relação a coisas e decisões que eu tinha que tomar. Fui para o monte, chamei alguns meninos que eu sei que ouvem a voz de Deus e falei: vamos comigo subir a montanha. E eles foram comigo, jejuaram comigo 3 dias, e água, para a decisão que eu tinha que tomar. No último dia, o Thomas falou assim para mim: pastor, Deus está falando para você, entra montado no jumentinho, entra humilde. Entrou uma humildade no meu coração, filhos. De pessoas que não achavam que eram profetas, que não sabiam ouvir a voz de Deus. O Felipe uma vez falou assim para mim: pastor, você tem que se acertar com os homens de Anatote. Mal sabia ele que os homens de Anatote era a empresa que nós tínhamos aberto para comprar a igreja. A outra igreja. Não tem nada a ver com a Casa Firme. A outra igreja a qual eu pertenci. Senão gera confusão na cabeça das pessoas, né? Você vai ter que ir atrás dos homens de Anatote. Sabe o que eu fiz? Fui atrás dos homens de Anatote. Queridos, às vezes é difícil. Teve vezes na minha vida que eu tive que tomar decisões, quebrar alianças difíceis. Tudo pela vontade de Deus. Decisões muito difíceis têm que ser tomadas, mas todas elas pela vontade de Deus. E Pedro, depois de passar por tudo isso, vou encerrar aqui, em Atos capítulo de número 1. Como é lindo ouvir a voz de Deus, filhos. Não há nada mais poderoso do que você carregar uma estola. Nada mais poderoso. Se tem um dom que eu posso compartilhar com você nessa noite, é uma estola sacerdotal. Eu carrego estola. E quando eu estou pregando para você, você está recebendo estola sacerdotal nessa noite. Em versículo 14 de Atos capítulo 1, Jesus deixou uma promessa. Era só uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós a estola sacerdotal, que vai guiar vocês em toda a verdade. E sereis minha testemunha em todos os lugares, em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra, porque o sacerdócio que eu dou para vocês é o sacerdócio de mundo, não é um sacerdócio de tribo. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que a estola sacerdotal, me disse o Espírito Santo, proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Como é que Pedro foi entender isso? Ele foi entender isso em oração e porque ele tem entendimento de palavra. Essas duas coisas, filhos, elas são fundamentais para você poder caminhar com Deus. Só palavra você pode tropeçar na pedra de tropeço ao você aplicar a palavra com rigidez. A letra mata e o Espírito vivifica. Quando você aplica a palavra que você recebe de Deus com oração
e você ora e o Espírito aguça os seus ouvidos, então as decisões em cima da palavra se tornam corretas. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Da onde Pedro tirou isso? Da onde Pedro tirou o que ele está propondo aqui? Da onde saiu isso que Pedro vai ter um entendimento? Do mesmo lugar que ele ouviu uma vez a voz de Deus falando, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Desse mesmo lugar, da boca de Deus, alguém que maneja bem o sacerdócio, que já era sacerdote antes daquilo que ele vai receber em maior proporção agora, ele diz, porque está escrito no livro dos Salmos, está escrito, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro a sua função, o seu encargo, o seu ministério. Judas errou, outro precisa ocupar o seu ministério. Esse discernimento vem da boca de Deus. Haviam 11 pedras no altar de Deus. Para que Deus mandasse o fogo, o altar tem que estar inteiro, completo. Posso ouvir um amém aqui? E o altar é o seu coração. Se o seu coração não estiver completo, íntegro, amando, você tem um problema, filho, filha, muito sério, que precisa ser resolvido nessa noite. Se você não tem dedicado os seus dias com diligência para ouvir a voz de Deus, como Pedro dedicou, como Pedro foi sarado no seu coração. Primeiro ele sarou o seu coração para sarar o altar de Deus. Você está comigo? Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? É por isso que Pedro vai sarar. Está faltando uma pedra aqui. Enquanto essa pedra não estiver no lugar, as coisas espirituais não vão acontecer. Então substitui o traidor. Bota no lugar dele um homem que andou com Jesus. Bota outra testemunha, porque enquanto não tiver 12 pedras no altar, tiver 11 apóstolos, está faltando um. E eles elegeram a Matias, lançando sorte, usando a estola sacerdotal. Pedro usa a estola sacerdotal, lança lá o Urim e Tumim. Quem nós vamos escolher? Matias ou o outro, que eu não me lembro o nome? Eles escolheram por estola sacerdotal Matias. E é tão de Deus isso, e tanto não é Paulo a 12ª pedra, queridos. Não é Paulo. Paulo vai inaugurar uma outra dimensão com Deus. Pedro é o apóstolo da circuncisão, Paulo é o apóstolo dos incircuncisos. Pedro é o apóstolo dos judeus, Paulo é o apóstolo dos gentios. Nesse lugar que entra, nessa pedra que substitui, é Matias. Matias entra, no momento seguinte, ninguém discernia, ninguém sabia, mas eles perseveraram. Não sabia o dia, a hora, não sabia o momento. Não sabia o momento que viria o maior avivamento de todos os tempos. Na verdade, o segundo maior, porque o maior nós vamos viver. E se você não se ligou nisso, você precisa se ligar hoje. Que nós lutamos aqui por um avivamento. Você acha que a nossa luta é pequena ou é grande, queridos? Você acha que essa luta é uma lutinha de qualquer? Nós tivemos perdas no caminho, perdemos soldados, perdemos pessoas, é muito ruim. É duro o coração de pastor perder vidas. É duro para nós. É difícil para cada pastor ver uma pessoa que tinha um potencial tremendo, mas porque ela não usou a estola sacerdotal, ela se perde. Se perde como Judas, que andou com Jesus. Queridos, é muito triste. E então Pedro vai lá, coloca a 12ª pedra, mas aí se cumpriu um dia que eles não se ligaram que Jesus morreu na Páscoa, foi avaliado em pães ázimos, não se acha nele pecado algum, ressuscitou em primícias. E o Espírito Santo só poderia vir num dia, Pentecoste. É o dia exato, queridos. Deus tem o dia marcado, mas eu preciso estar posicionado. Eles não sabiam que dia viria, mas todos estavam posicionados em oração e perseverança, todos os dias no templo. Então por que eles estavam posicionados? Porque colocaram a pedra que faltava, porque consertaram o coração. Por causa de tudo isso, de repente, veio do alto um som como de um vento impetuoso. Então vem um grande avivamento sobre eles. Eles são transformados de fato em outro homem. Eles carregam a estola sacerdotal agora. Eles ouvem a voz de Deus. Você está mentindo para o Espírito Santo, Pedro fala para Ananias e Safira. Eles caem fulminados, porque agora ele tem a estola do juízo. Agora ele está julgando em nome do Espírito Santo. Ele carrega coisas com Deus. Ele carrega o juízo de Deus. Porque em tempo de avivamento, queridos, vem juízo de Deus. Por isso eu e você temos que estar prontos para o dia do avivamento. Posso ouvir um amém? Por isso o meu coração, o seu coração precisa estar completamente entregue como sacerdote. O meu coração e o seu coração tem que tirar toda a frieza, toda a indiferença, toda a falta de amor. O amor de Jesus, queridos, é amar o próprio inimigo. A gente às vezes tem dificuldade de amar o irmão que pisou no meu calo.
Mas a Bíblia diz, você tem que amar o seu inimigo para se tornar meu filho. Então, se você não ama inimigo, você não é filho de Deus. A maior prova que eu tive antes de ser levantado pastor, foi sentar na frente de um homem que falou, eu te odeio e o meu espírito não bate com o teu. Essa foi a minha prova, era meu chefe. E Deus estava me provando para falar, não toca no ungido do Senhor. Não toca nele. Deus julgou a minha causa. Eu abençoei ele. Deus entrou na situação. Eu não fiz a cota, ninguém conseguiu me mandar embora da empresa. Porque Deus estava me guardando. E ele foi o único diretor que fez a cota. Sabe quem foi mandado embora? Ele. Mas um mês antes dele ser mandado embora, eu sonhei. Que ele chamava na sala dele, você estava na minha frente. Eu olhava para ele, no olho dele. Ele falava, não sei por que eu te persegui tanto. Me perdoe. Ele me perseguiu tanto, queridos, por um motivo. Deus treinou Davi, não tocando na unção de Saul. Ele me treinou, não tocando na autoridade desse homem. E ele falou exatamente essa frase que eu estou te dizendo. Eu não sei porque eu te persegui tanto. Eu te peço perdão. E eu falei para ele assim, cidadão, eu te perdoo. E mais, você sabe quem eu sou? Sabe de onde eu venho? Eu teria muita alegria se você estivesse comigo na casa de Deus, na minha igreja. Você precisa amar o seu inimigo. Porque enquanto você não chegar nesse nível de amor, eu e você não chegarmos, eu estou sendo levado no nível a ponto de falar assim, eu quero ser maldito por você. Esse é o caminho que Deus está me levando de sacerdote. E vou dizer para você que eu não atingi isso ainda. De morrer por pessoas que são malditas. Imagina Paulo com os judeus perseguindo ele, jogando pedra nele o tempo todo. E Paulo chega lá e fala assim, eu quero ser maldito por esses homens. Se eu puder pagar o preço por eles, me torne maldito, Senhor. Ou como Moisés dizendo, risco o meu nome do livro da vida. O que eu estou chamando você nessa noite, o Espírito Santo está chamando, a pomba que está aqui está chamando, o óleo denso que está descendo está te chamando. É para alguém que queira de verdade ouvir a voz de Deus. Alguém queira andar no profético, ser profeta e não um sacerdote que ouve a voz de outros profetas, mas um sacerdote que ouve aguçadamente a voz de Deus. Quando eu era menino, eu andava como menino, eu andava ouvindo vozes, ouvia a voz do profeta, e isso é bom que quem você crê no profeta, você anda bem. Só que chega uma hora, queridos, que a situação fica mais complicada, como chegou para Baraque. Imagina uma nação que está 20 anos sendo sucumbida por um outro povo, e agora chega você, o cara que vai ajudar essa nação. É o que aconteceu com o Gideão. Por isso que Gideão faz a prova com Deus. Bota aqui o algodão molhado, o algodão sem molhar. Me ajuda aí, eu preciso de um sinal muito forte. Tem uma hora, querido, se você não anda com Deus, que você não aguenta o tranco. As coisas são difíceis, as pegadas são difíceis. Você não tem ideia das coisas que nós que estamos na intercessão passamos. Eu sou intercessor desde sempre por natureza. Eu sofro pelo povo, eu sofro pela igreja, eu sofro por todos. Eu ensinei meu filho Felipe a ser intercessor. Ensinei minha filha Maga a ser intercessora. Eu ensinei os dois a manejar bem os ouvidos espirituais. Muitas vezes os dois chegaram, pastor, o que está dizendo aqui? O que é o sonho? E eu falava, é isso, isso e isso. Para levá-los, trazê-los para dentro de um lugar. Hoje eu não preciso mais. Hoje eles já ouvem a voz de Deus, eles já andam por si mesmos. O meu objetivo é que você se torne um sacerdote, uma sacerdotisa. Posso ouvir um amém aqui? Se tem algo para limpar no seu coração, essa é a noite, essa é a hora. Se tem algo que você está vendo travado, que a coisa não flui, se você está indiferente, tem gente aqui que está sobrevivendo por sinais, está na UTI espiritual. Existe uma UTI espiritual. Ela está na UTI espiritual porque, sei lá o que adoeceu o seu coração. Eu não sei, você sabe. Alguma coisa adoeceu o seu coração, porque Deus me disse que tem pessoas com o coração adoecido aqui. E Jesus, Ele é maravilhoso porque Ele vai se manifestar, porque Ele tem propósito na sua vida. Alguém aqui tem promessa de Deus? Alguém aqui já recebeu uma promessa que seja? Uma. É com você que Deus está falando nessa noite. Eu quero que você viva a sua promessa, mas se o seu coração adoeceu, Ele precisa curar. Só que Ele é amoroso, Ele veio para curar. Glória a Deus. Ele não está aqui para julgar você, está vendo? Você não creu, por isso você está aqui nessa situação. Ele não vai lá falar para Pedro, Pedro, falei para você que você ia me negar. Hein, Pedro? Não te disse? Hã? Hein, Pedro? Não te disse que você ia me negar? Não. Falou, Pedro, você me ama? Eita, eu estou aqui por você, Pedro.
quando Pedro nega, ele vai falar diz a Pedro e aos meus discípulos, ele põe Pedro que o negou em ênfase, que eu vou adiante deles para Galileia. Tem pessoas aqui hoje que precisam de uma cura de Deus no seu coração. E se a gente não for curado no nosso coração, Deus não pode fazer o resto. Se a gente não perdoar, Deus não pode fazer o resto. Até suas ofertas são retidas. Se a gente não andar por amor, queridos, se a gente não andar por amar o inimigo, orar por ele, aqueles que te feriram é o objeto maior do seu motivo de oração. Se a gente não conseguir andar assim, então nós não estamos prontos para ser sacerdote. Fecha os seus olhos e curva a sua cabeça. Fala com Deus agora.